Agora, esse papo é maravilhoso, se eu pudesse também super entraria, mas vamos falar de assuntos, de outros assuntos também importantes aqui do nosso dia. Hoje, o que era para ser algo muito positivo, bem-vindo, né, para aumentar os nossos laços diplomáticos, foi um encontro promovido, inclusive, pelo presidente Lula, dos países da América do Sul para, enfim, tratar de negócios, acordos, conversar, né, falar até de vacina, que eu vi que um dos pontos que eles trataram foi de vacina entre os países, enfim, facilitar um monte de negociações entre os países, acabou virando um problema para o presidente Lula, porque ontem ele recebeu Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e nessa recepção ele falou que a Venezuela, Nicolás Maduro, teria que apresentar, ou poderia apresentar nesse momento, a narrativa do país para o mundo. Já que ele acredita, né? Enfim, o Lula falou que a narrativa pode ser diferente da que o mundo inteiro vê na Venezuela, que é um país que tem um ditador, né? Que reprime, que persegue, que tem prisão, que tem tortura. Então é uma situação muito grave o que a gente vê o presidente falando nesse momento, né? Em relação ao presidente da Venezuela. Agora, a gente vai ter a participação do Urian Fancelli. A gente, se quiser, pode até colocar ele na tela. Eu já passo a bola para você, Urian. Vou passar a bola aqui pro estúdio primeiro. Olha ele lá, que bonitinho, gente. Que cenário. Que cenário. Ele já chega com o cenário todo arrumado. Eu achei o máximo isso. Tá digno do flow. Vou colocar os fones. Urian, a gente tá elogiando aqui seu cenário maravilhoso. Já elogiei fora do ar. Eu vou passar a bola para o Urian, eu vou passar para vocês primeiro. Me conta, o que vocês acham dessa história? Vocês leram? É uma conversa, enfim, pode... O especialista tá ali, ó, a gente já passa a bola para ele já. Eu fiquei muito surpreso em ver o discurso do presidente Lula, não pelo fato do presidente defender a necessidade de reaproximação com o país da América Latina, de refazer laços voltados principalmente para objetivos econômicos, um trabalho diplomático que tinha sido abandonado no governo anterior. Agora, minha grande surpresa foi a defesa essa questão da narrativa, porque, afinal de contas, falando da Venezuela, nós estamos tratando de uma ditadura, onde tem censura, perseguição à oposição, prisões, não existe liberdade de imprensa. E aí, numa época como essa, você vê o presidente do Brasil defendendo isso. Eu acho tão anacrônico, é tão estranho isso. Depois até eu queria saber do Urian se é necessário um alinhamento ideológico para que ocorram negócios, ocorram fatos que favoreçam o país, acordos internacionais, um bom relacionamento diplomático. Será que tem que ter alinhamento ideológico também? Porque o alinhamento ideológico fica parecendo tão... Eu queria também complementar, né? porque a gente teve agora o presidente do Chile, o Gabriel Boric, que também acho que o do Uruguai, se colocando contra esse discurso do Lula também, publicamente. Sim, não, olha, é ótimo. Peraí. Tá, temos que ter relações, tá aí, Venezuela, talvez não seja contra embargos, enfim, mas essa narrativa, essa história de que é uma narrativa, de que não tem fatos, de que isso não ocorre, pera lá, isso aí não, isso aí a gente não tá concordando não com o que o Lula falou. Isso também atrapalha, Urian, nesse sentido do que o Tramontina trouxe e com esse complemento, porque, ao que parece, esses dois presidentes se colocam ideologicamente opostos, apesar de entenderem que deve haver uma conversa. Bom, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui. Boa Fui noite. propositalmente colocado à distância para vocês não passarem a vergonha de eu tietar o Tramontina aí. Bom, mas para uma chat por dia hoje sou eu, viu, Urian? Só para te avisar. Mas tudo bem, a Paulinha representa bem. Para responder as perguntas, primeiro, a do Tramontina. Não é necessário que haja um alinhamento ideológico, e um dado que comprova isso é só a gente ver que, por exemplo, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China, e de ideológico eles não têm nada de parecido. Em relação ao que a Paulinha falou, se isso atrapalha,
por exemplo, esses comentários do presidente do Uruguai, do presidente do Chile, atrapalha porque acaba até tirando um pouco do brilho de quem era para ser a principal estrela desse encontro, que era o presidente Lula. Então, assim, gente, é o que eu tenho falado, não tem a ver você ser de esquerda, você ser de direita, isso não tem nenhum problema. O negócio é a gente focar na democracia. E qual que é o mantra, né, da democracia? Qual que é a definição que a gente tem que sempre ter em mente, e até aquela que eu falei da outra vez que eu participei aqui do Flow News, a democracia é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que ela protege os direitos individuais. Ela é o único regime que faz isso. E na Venezuela, é isso que tem sido atacado ao longo das últimas décadas. São os direitos individuais. E não tem como a gente relativizar o que é a democracia. A gente veio aí de uma eleição super polarizada, de anos muito difíceis, com Jair Bolsonaro negando a saúde, negando a vacina, negando as queimadas, negando o meio ambiente, negando o próprio sistema eleitoral. E agora a impressão que dá é que a gente tem um presidente eleito que ele se colocou nessa eleição como o sinônimo, como defensor da democracia, só que com uma definição mais distorcida. Então, não está fazendo muito sentido, está sendo, parece que um pouco hipócrita. Eu vou passar para vocês, mas eu posso desenvolver mais também. Não, claro, tem vários pontos para a gente abordar, né? Até porque a ditadura não é boa nem para a direita nem para a esquerda. Visto isso, né? Tanto o presidente do Uruguai, que é de direita, e o do Chile, que é de esquerda, criticaram a postura do presidente Lula, que entrou nesse processo, né? Convidou os países para participarem aqui dessa cúpula, para ter um protagonismo importante aqui na região, na América do Sul. Com esse discurso, com essa exaltação que ele fez da Venezuela, da Venezuela não, que a Venezuela é um país maravilhoso, não é essa a questão, mas do regime imposto por Nicolás Maduro, ele sai menor do que entrou nessa cúpula, Uriah? Ele sai e é muito irônico. Se a gente lembrar, muita gente não vai lembrar, né? Porque tem muita gente muito jovem que deve estar ouvindo, assistindo a gente, mas não é a primeira vez que o presidente Lula começa a, de certa maneira, passar pano para o que acontece na Venezuela, né? Nesses regimes autoritários aqui da América Latina. Em setembro de 2003, 9 meses antes da posse do Lula, ele fez uma viagem para Cuba para visitar um amigo dele, que era o ditador de Cuba, Fidel Castro, que inclusive em 2010 admitiu para um jornal mexicano, La Jornada, que perseguia homossexuais, que mandava os gays para campos de trabalho forçados na década de 60 e 70. Então, assim, ele já tinha ali uma afinidade com esse tipo de líder autoritário. E durante essa visita, muito se falava se o Lula ia fazer algum tipo de declaração em relação aos vários prisioneiros políticos que Cuba tinha naquela época. E ele acabou que se calou. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele acabou sendo criticado. Em 2007 também, ele passou panos para a ditadura cubana, mais uma vez, no caso dos dois boxeadores. Não sei se vocês vão lembrar que eles vieram para os Jogos Pan-Americanos, acabaram pedindo refúgio no Brasil, dizendo que estavam sendo perseguidos, e acabou que eles não conseguiram esse status de refugiados. Aí um avião do Hugo Chávez da Venezuela veio e levou esses cubanos de volta para lá. Ou seja, o Hugo Chávez ele emprestou o avião para levar essas pessoas para lá. E aí, alguns anos mais tarde, um repórter do Estadão perguntou para esses dois cubanos o que tinha acontecido, afinal. Eles disseram que pediram asilo para o Brasil e que não foi dada essa oportunidade. Então, o que a gente não sabia era como ia ser esse Lula 3.0 depois de tanto tempo, né? Tanta coisa que aconteceu. Será que ele ia voltar, pelo menos, mais maduro, olha a palavra, né, o trocadilho, mais maduro em relação à democracia? Mas a gente vê que nesse aspecto não, é uma obsessão por esses regimes que a gente não consegue entender de onde vem.
Exatamente, Uriah. E aí a gente percebe que o presidente Lula busca um protagonismo tanto aqui na região, né, nos países sul-americanos, mas antes mesmo disso, ele já se coloca como uma liderança que pode liderar, uma liderança pode liderar, ótimo, né, mas que pode organizar o Clube da Paz para negociar, por exemplo, a guerra na Ucrânia. E aí mete os pés pelas mãos naquele discurso igualando a Rússia e a Ucrânia como se o invasor fosse o invadido. Na verdade, o invadido não tem culpa de ter sido invadido, né? E aí já foi uma situação ruim para o presidente. E aí agora, também, nesse mesmo discurso de certa forma, ter um alinhamento ou mostrar um alinhamento com regimes mais autoritários. E agora, de novo, essa situação acontecendo. Então, é um protagonismo que ele está buscando, mas não está conseguindo, né? Apesar de restabelecer as relações diplomáticas que tinham sido perdidas, né, no último governo. Deixa eu acrescentar uma coisa, Uriah. É que desde o início do atual governo, o presidente passou a adotou uma dedicação de um tempo enorme para restabelecer pontes com diferentes países, em diferentes situações, já viajou muitas vezes, pretende viajar outras tantas, existem outras cúpulas das quais ele vai participar. Então a gente vê uma linha de atuação muito clara, muito objetiva e elogiável, né? E refazer as pontes, mostrar que o Brasil mudou, que o Brasil é outro país, que se comporta de uma outra maneira, mas de repente ele vem com um discurso que entorna esse caldo, né? A sensação que eu tenho é que quando tiram o papel do presidente, falam para ele, o senhor pode improvisar, aí ele é abduzido. Porque aí ele sai falando uma montanha de coisas que provocam um cataclisma. Então, neste momento, ao invés dele capitalizar este momento em que ele convidou os presidentes para vir aqui, está comandando, sendo o anfitrião, cara né? O anfitrião, essa é a palavra, o anfitrião de todo mundo, a manchete é a defesa de uma ditadura. Não, e parece que é alguma coisa que ele preza demais mesmo, essa relação que ele tem com o Maduro, porque o Lula é um especialista, o Uriah pode falar muito bem sobre isso, ele é um especialista no uso da imagem, né? Todas as imagens que ele produz são muito fortes. As imagens da posse do Lula, da subida da rampa, Sim. são imagens de uma fortaleza ali, tanto que foram para o mundo inteiro. Como que um cara que pensa tanto para certas coisas age dessa forma? Me parece que é proposital. Faz parte da gênese do Lula. Ele não consegue se desfazer disso. Uhum. Ele não quer. E é muito ruim para quem, por exemplo, é de esquerda ou centro-esquerda e é crítico a isso. Porque não há defesa. Não há. Mas me parece que nessa gestão no Lula 3, o discurso que ele, de certa forma, talvez tenha aplacado ali ou ocultado, tá mais radical, né, Uriah? Em alguns aspectos parece que sim, Marcela. Assim, seria muito fácil fazer uma boa política externa nesse momento, depois do desastre que foi a política externa do Jair Bolsonaro. Ele conseguiu fazer com que a gente brigasse com os nossos maiores parceiros comerciais. A gente brigou com a China, com o Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Exteriores, chamando o coronavírus de comunavírus. A gente brigou com o Macron, a gente brigou com o Biden, com o Bolsonaro ameaçando usar pólvora quando acabasse a saliva. Então, agora seria o momento de criar pontes, de estabelecer vínculos com o mundo inteiro. E isso em um momento em que o Brasil acordou, por exemplo, para a pauta ambiental. É a pauta do momento, a gente está no lugar certo, na hora certa, e era para a gente se promover usando isso. E aí, alguns erros muito pontuais que têm acontecido começam ali atrás, em relação ao posicionamento do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia, quando ele coloca o invasor e o invadido na mesma prateleira. Depois, quando ele culpa os Estados Unidos e a União Europeia pela continuidade da guerra. Só que não dá para fazer isso também. Isso é unânime entre todos os especialistas de relações internacionais. Se não fosse a ajuda do Ocidente, a Ucrânia já teria caído. Então, o presidente Lula já falou algumas vezes, a Ucrânia tem que parar, a Rússia tem que parar. Não existe a Ucrânia parar.
Aí, logo depois disso, depois ele fazer uma viagem frustrada para a China, uma viagem frustrada para Portugal e para a Espanha, que por mais que tenha assinado acordos, tudo é sempre ofuscado por conta dessas declarações que ele faz da própria cabeça. Ele vem, organiza esse evento aqui no Brasil, conta com o privilégio de conseguir unir tantos líderes diferentes, líderes locais, e aí chama isso que está acontecendo na Venezuela de narrativa. E pior, tem uma parte desse discurso dele ontem que as pessoas não prestaram atenção, que ele disse que os opositores ou que os oponentes, eu não lembro exatamente a palavra que ele usou, que eles estavam inventando essa narrativa. Então, quando ele faz isso, ele coloca todo o Ocidente, ou seja, Estados Unidos e União Europeia, como inimigos. Ele coloca as ONGs, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, que condenaram o que está acontecendo na Venezuela, como inimigos. Então, isso é muito preocupante o que ele tem feito. É grave mesmo, Urian. Vamos seguir acompanhando, né, como que vai ser o desenrolar dessa história, até como o presidente vai se manifestar, se ele vai fazer um meia-culpa, tentar amenizar a situação, que se bem que é difícil, né? Ele fez uma exaltação bastante importante e enfática, dizendo que Maduro poderia apresentar a narrativa dele em relação a um regime autoritário. Urian Fancelli, especialista em relações internacionais, sempre muito bom ter você aqui para ajudar a gente a esclarecer esses pontos todos polêmicos e difíceis que a gente tem aí pela frente. Obrigado, Urian. Obrigado, Marcela. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Abraço.